Olá, prefiro não revelar o meu nome. Sou do Maranhão, mas hoje moro fora do Brasil. E quero contar um relato que aconteceu com um amigo, que também prefiro não mencionar o nome por questão de privacidade. O ano era de 2012 e irei contar a história em primeira pessoa, como se fosse ele. Até naquele ano de 2012, eu não acreditava em Deus e também nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Mas o que eu presenciei em uma certa noite me deixou com uma pulga atrás da orelha. Naquela época, eu trabalhava na área de terraplanagem. Eu trabalhava em uma empresa e comecei como operador de máquinas, mas depois fui promovido para encarregado de obras. Então, consequentemente, eu iria trabalhar viajando em outras cidades do Maranhão e até mesmo em outros estados, supervisionando as obras do trecho. Naquele ano, em uma certa vez, eu fui enviado para trabalhar em uma cidade no sul do Maranhão. Ali eu já conhecia os operários. Então passei uma semana, até que em uma sexta-feira, combinamos eu e alguns colegas de trabalho de ir em um barzinho conhecido naquela cidade, que por sinal era bem pequena. Começamos a tomar uma cerveja, e nesse bar, perto dele tinha um terreiro de umbanda, e dali onde estávamos, conseguíamos escutar os batuques dos tambores dentro daquele terreiro. Até que em um certo momento, começou uma gritaria e uma agitação perto de onde estávamos. Aquilo devia ser umas 8:30 da noite. No começo, eu e meus amigos pensávamos que era briga ou algum acidente. Decidimos ir ver a origem da confusão. Então, quando chegamos na rua, que havia muita gente, tinha uma casa em que na porta havia uma mulher, e ela estava empunhando um facão todo ensanguentado. Na hora, eu pensei que ela havia brigado com alguém, mas ela começou a relatar que havia saído de casa por um motivo que não estou me recordando, e que demorou por lá cerca de 10 minutos, e quando voltou, viu a porta da casa dela escancarada. Quando ela entrou dentro da casa, viu uma criatura enorme e negra em cima de sua filha. Ela entrou em choque, mas o instinto de mãe falou mais alto, e aproveitando que aquela besta ainda não havia notado a presença dela, naquele momento ela só teve a reação de pegar o facão e começou a dar golpes nas costas daquela coisa. O bicho saiu pela cozinha e fugiu pelo quintal da casa. Eu vi que a garota estava no chão e tinha arranhões por todo o corpo. Alguns eram profundos. Naquela hora, os moradores da cidade entraram em pânico. Eu e meus amigos achamos melhor voltar para o nosso alojamento. Enquanto eu tentava dormir, fiquei pensando sobre aquele acontecido, que para mim foi muito bizarro. Mas o pior ainda estava por vir. No outro dia, pela manhã, começamos nossa rotina de trabalho normal.
Até que os moradores disseram que encontraram um homem morto em um matagal, perto da estrada, e estava com as costas cheias de marcas de golpes de faca. Mas havia marcas de tiros também. Eu fiquei curioso e, aproveitando que tinha um motorista de caminhão na nossa empresa que havia ido buscar alguns materiais, eu subi no caminhão e decidimos passar no local para ver esse homem. Quando chegamos, vimos um homem nu com muitas marcas de facão nas costas e tiros. O mais estranho é que suas roupas estavam ao lado, estavam dobradas e organizadas. Suas sandálias também estavam perto do corpo. O mato estava mexido de uma forma que parece que ele se rolou no mato. Porém, não se sabe se foi antes ou depois de sofrer o ataque que o matou. Alguns curiosos também foram ver o corpo e diziam que se tratava de um lobisomem e que a mulher da noite anterior foi quem matou ele, quando ele estava transformado naquela fera, pois eram os mesmos locais que ela havia desferido os golpes de facão. Eram os mesmos que o cadáver tinha nas costas, exceto os tiros, que ninguém sabia de onde tinham vindo. Mas eu acho que depois daquela criatura ter saído da casa da mulher, ela tentou atacar mais alguém. Ou outra pessoa simplesmente também viu aquela coisa e lhe deu os tiros com uma arma de fogo. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha com esse acontecimento bizarro. Depois do ocorrido, os moradores daquela cidade viviam com medo. E quando começa a escurecer, ninguém saía de casa, pois muitos acreditavam que aquilo de fato era um lobisomem, e que mesmo aquele homem estando morto, de algum jeito aquela criatura poderia retornar. Já eu continuei o meu trabalho ali normalmente. Depois de acabar, fui trabalhar em outras cidades. E até hoje, ainda acho que aquele homem era de fato o lobisomem. Boa noite.